Olá pessoal, segunda-feira, 20 de outubro de 2025, e nosso querido amigo, Coronel Jacques Baud, está conosco. Bem-vindo de volta, Coronel. Muito obrigado por me receber novamente no seu programa. Obrigado. Coronel, deixe-me começar com o chamado plano de paz de Trump e o que aconteceu ontem. O ataque israelense, mais de 120 bombardeios em Gaza. Até agora, soubemos que mais de 40 palestinos foram mortos nesses ataques. Deixe-me fazer uma pergunta simples, a mesma que fiz ao nosso público. É possível obrigar Israel a fazer a paz por meio do direito internacional? Isso é possível? Antes de chegarmos à sua resposta, aqui está o que soubemos de um ex-membro do Mossad e das Forças de Defesa de Israel. Ele compartilhou sua visão sobre o chamado plano de paz. Veja o que ele disse sobre como Israel o enxerga. É Gaza. Temos que pegar as pessoas de lá e enviá-las para a Líbia. Como você vê o futuro de Gaza? Sem futuro. Um estacionamento? Um depósito de lixo? Mas que ideia criativa, eu acho. Certo, estamos de acordo. De repente, eles enviam alguns mísseis. Nosso pessoal lança mísseis de dentro, e então dissemos, um míssil vindo de Gaza. Então agora podemos responder a isso. Você acha que isso também é algo possível? Tudo é possível. Vamos apagar Gaza. Everything is possible. We are going to erase Gaza. Coronel, acho que o senhor é a pessoa certa para responder como o direito internacional poderia nos ajudar a seguir nessa direção. Bem, a guerra entre Israel e Palestina, na verdade, é um conflito que começou há muito tempo, cerca de 100 anos atrás, e realmente se institucionalizou em 1947. Em 1947, tivemos o que chamamos de direito internacional moderno, no qual a ONU é uma parte fundamental desse sistema. As relações internacionais passaram a se basear nesse novo marco entre as nações após a Segunda Guerra Mundial. Desde 1947, quando a Resolução 181 da Assembleia Geral abriu a possibilidade de haver um ou dois estados na Palestina, temos vivido essa guerra e essa discussão contínua. Na verdade, há centenas de exemplos. Em um livro que está atrás de mim, infelizmente é a versão em francês, embora exista em inglês, eu listei todas as resoluções que condenaram Israel por violar o direito internacional. Existem mais resoluções escritas à mão. Na verdade, Israel é o país que é o mais, não sancionado, nunca foi sancionado, mas é o país contra o qual há mais condenações em todo o mundo desde a criação da ONU. Isso significa que sabemos que Israel foi criado em 1948, mas eles começaram a violar a lei antes disso, porque nunca aceitaram o que a Resolução 181 sugeria. Ela propunha decidir se haveria um ou dois países como resultado de referendos. E ninguém a leu. Ninguém lê essa resolução, então ninguém a menciona. Muitas pessoas acham que a terra foi dada a Israel, mas eu lembro que, formalmente, nem um único metro quadrado foi dado a Israel legalmente. Nem um único metro quadrado. Isso significa que todo o território de Israel, independentemente de como você considere suas fronteiras, seja incluindo ou não o território palestino ocupado como parte de Israel, não possui um único centímetro quadrado que tenha sido legalmente adquirido por Israel. Em 1949, quando Israel solicitou sua entrada nas Nações Unidas, foi exigido que fizesse uma declaração afirmando que cumpriria o direito internacional. Ou seja, as regras da ONU e o direito internacional, como condição para permanecer na organização. Desde então, como acabei de dizer, houve mais de uma centena de resoluções condenando Israel por não implementar o direito internacional e por violá-lo. E nem estou mencionando o número de vítimas resultantes dessas violações. That includes massacres, torture,
Isso inclui massacres, tortura, o que você quiser citar. E ninguém fez nada contra Israel. Você se lembra de como o mundo ocidental reagiu quando a Rússia iniciou a operação militar especial? Todos tentaram banir a Rússia, restringir voos e vistos e fazer tudo o que fosse possível para isolá-la. Para Israel, eles mataram centenas, quero dizer, dezenas de milhares de palestinos, provavelmente centenas de milhares. Eles roubaram terras, ocupam ilegalmente territórios na Cisjordânia, em Jerusalém Oriental e nas colinas de Golã. Em Gaza, ocuparam o território e tiveram que se retirar como consequência do Acordo de Oslo. Mas agora estão de volta. Com todos os massacres que vimos, está claro que há uma intenção deliberada de destruir um povo. Isso foi refletido em documentos recentes da ONU, afirmando que Israel estava cometendo genocídio. Mas além disso, apenas do ponto de vista militar, se você quer, quando decide matar um líder palestino usando uma bomba de 1 tonelada, isso basicamente significa que você sabe que haverá enormes danos colaterais. É um massacre. E você apenas espera que o líder do movimento palestino esteja entre as vítimas ou os mortos. Ou seja, estamos muito além dos danos colaterais. E surpreendentemente, ou talvez nem tanto, ninguém fez nada. Temos até países como a Suíça, em certa medida, e sim, a França, a Alemanha, o Reino Unido e os Estados Unidos continuando a apoiar Israel e até fornecendo armas e munições para eles. Então estamos em uma situação muito estranha, em que todos sabem exatamente o que está acontecendo. Porque, na verdade, o propósito de 7 de outubro de 2023 foi das facções palestinas, não apenas do Hamas. O Hamas é simplesmente, digamos, a facção mais importante entre cerca de uma dúzia de diferentes movimentos na Palestina, que vão da esquerda à direita. Alguns nacionalistas, alguns islamistas, alguns não, e alguns completamente apolíticos. Portanto, a ideia de 7 de outubro era trazer a questão palestina à atenção do resto do mundo. E nesse sentido funcionou, mas provavelmente não da forma que os palestinos esperavam. Quero dizer, eles tiveram a ideia, e sabemos disso porque tudo foi documentado. Então, não estou fazendo uma especulação aqui. Isso foi declarado pelos palestinos, pelo porta-voz do Hamas, durante os primeiros dias da Operação Dilúvio de Al-Aqsa. Portanto, sabemos que a ideia era, por meio dessa ação espetacular, mostrar ao mundo que a resistência palestina ainda estava ativa, que eles podiam alcançar algo. E a própria ação tinha o objetivo de mostrar ou lembrar ao mundo que existe uma questão palestina. O nome da operação, Dilúvio de Al-Aqsa, faz referência à Mesquita de Al-Aqsa, que fica no Monte do Templo, em Jerusalém. Esse local também está sob ameaça de destruição por elementos radicais israelenses que desejam reconstruir o Templo de Salomão. E, portanto, por essa razão, para destruir a mesquita. E é por isso que foi chamada de Operação Al-Aqsa, significando que o alcance da operação de 7 de outubro de 2023 vai muito além da ação fora da cerca, onde a população de Gaza estava de fato aprisionada. Na realidade, não foi tanto a operação em si que chamou a atenção do mundo, mas sim a reação de Israel, que foi obviamente além de qualquer, eu diria além da compreensão humana. Nem estou falando de humanitária, quero dizer humana. Todos com um senso de humanidade viram que Israel está aproveitando a situação para destruir uma população. Ainda fico impressionado ao ver que a Corte Internacional de Justiça, cuja responsabilidade, dada a denúncia apresentada pela África do Sul, era examinar se Israel está violando a Convenção para a Prevenção do Genocídio. Mais uma vez, estamos falando sobre a prevenção do genocídio. Não estamos dizendo aqui, como historiadores, se foi ou não um genocídio. Porque muitas pessoas dirão, não há vítimas suficientes para que seja considerado um genocídio. Mas a Convenção trata da prevenção do genocídio, o que significa que toda a ideia, tecnicamente falando, é mais complicado de implementar.
Mas, tecnicamente, até mesmo a primeira vítima de um genocídio deveria ser prevenida. Mesmo o primeiro caso pode indicar um genocídio. Portanto, não se trata do número de pessoas, como os israelenses tentam explicar, dizendo, bem, não é um genocídio porque não temos vítimas suficientes. E há muitos governos dizendo a mesma coisa. Não há vítimas suficientes para que seja um genocídio. Mas essa não é a ideia. A ideia de prevenir o genocídio é identificar os primeiros sinais dele para interromper o processo. Esse é o propósito da convenção. E ainda fico surpreso ao ver isso. Mas sabemos exatamente por quê. Porque um dos juízes da Corte Internacional de Justiça é, de fato, religiosamente orientado e admite que o que está acontecendo em Gaza não é um genocídio. E por essa razão, o Tribunal de Justiça ainda não decidiu que isso poderia se tornar um genocídio. Porque esse é o ponto. E assim continuamos com isso. Continuamos com a retórica, continuamos com a narrativa que de fato protege Israel. E isso é extremamente perturbador para aqueles que, como eu, têm sido ativos nas Nações Unidas e trabalharam pela paz no mundo como oficiais militares, porque vemos uma aceitação total da ideia de massacrar populações. E quando você vai a países como o Reino Unido, a França e a Alemanha, encontra o que podemos chamar de um racismo sistêmico. Sim, sistêmico, contra os árabes. E é também por isso que, aliás, eles se comportaram mal quando estiveram no Iraque, na Síria e na Líbia. Eles também bombardearam civis. E na realidade, sabe, eles estão apenas retribuindo o favor a Netanyahu. Porque quando você critica Netanyahu e diz, bem, você está massacrando civis, Netanyahu responde, bem, vocês fizeram exatamente o mesmo no Iraque, na Síria, na Líbia e no Afeganistão. Entende? Então isso significa que o mau comportamento se torna uma desculpa para continuar se comportando mal. E é exatamente isso que se vê nas potências ocidentais. E claro, isso nem sequer menciona o que eu diria ser o apoio escandaloso dos Estados Unidos a tudo o que acontece em Israel. Um apoio ditado mais por considerações políticas internas do que pelos valores que deveríamos proteger e defender. E, portanto, temos uma espécie de Ocidente corrompido que agora apoia Israel. Na verdade, todos os países. Porque, mesmo com a ideia de reconhecer o Estado da Palestina, por exemplo, como vimos no mês passado na Assembleia Geral da ONU nos Estados Unidos, para muitos países, isso foi apenas uma desculpa para não fazer mais nada. Então, sim, eles reconheceram a Palestina, mas sabemos que são apenas palavras. Não houve nenhuma ação para implementar isso. Na realidade, é uma desculpa para dar a Israel um cheque em branco para o massacre da população em Gaza. Dá para ver isso até mesmo durante o espetáculo que tivemos em Sharm el-Sheikh, onde Donald Trump pôde se apresentar como pacificador, e assim por diante. E outros, como Emmanuel Macron ou Meloni, foram apenas para mostrar como eram bons. Na verdade, não fizeram nada. Eles estavam no segundo plano. Sim, eles estavam em segundo plano. Exatamente. Mas sabe, eles não fizeram nada a respeito disso. Quero dizer, se tivessem o mínimo de dignidade, não teriam ido a Sharm el-Sheikh, porque praticamente não fizeram nada. Literalmente nada. E novamente, o reconhecimento do Estado da Palestina não tem absolutamente nenhum efeito. E vemos isso hoje, aliás. Absolutamente nenhum efeito sobre a ideia de um processo de paz. Tudo isso mostra que o Ocidente está agora, de fato, sentado entre duas cadeiras. A tradicional, que é o apoio incondicional a Israel, conforme prometido por Emmanuel Macron, Keir Starmer e outros a Israel. Então, esse apoio incondicional está lá. Por outro lado, eles estão sentados na outra cadeira, que é a de sua própria população, porque as pessoas no mundo ocidental começaram a entender do que se trata Israel. Estamos chegando a um ponto em que esse conflito, ou a forma como Israel respondeu ao 7 de outubro, lançou uma luz muito estranha
não apenas sobre Israel, mas sobre a comunidade judaica em geral. E por essa razão, agora o antissemitismo e os atos antissemitas estão disparando ao redor do mundo. É claro que isso provavelmente ainda não chegou ao ponto de se tornar uma questão de segurança nacional para esses países, mas mesmo assim, está começando a ser um problema real. E agora os líderes ocidentais estão presos entre sua obrigação ou compromisso com Israel, por um lado, e seu compromisso com sua própria comunidade judaica, por outro. E esse antissemitismo, bem, acho que hoje não podemos mais realmente falar sobre antissemitismo, porque esse é o estranho efeito assimétrico desse conflito. Veja, o antissemitismo é quando você odeia alguém, neste caso um judeu, porque ele é judeu, por causa do que ele é, não por causa do que ele faz. Mas agora temos esse tipo de ódio contra judeus que pode ser traduzido em antisionismo. Na verdade, lembre-se de que o sionismo é uma política, um movimento político, não religioso. E agora existe esse tipo de antisionismo, ou uma mistura de ambos, em que as pessoas provavelmente nem pensam no sionismo como uma política, mas odeiam os judeus não por quem eles são, e sim porque fazem. Então não se trata mais do antissemitismo tradicional que costumávamos ter, é um tipo diferente de antissemitismo. E eu diria, de forma provocativa, que o antissemitismo na verdade não existe mais, porque ninguém odeia os judeus apenas por serem judeus. Cada vez mais pessoas odeiam os judeus por causa do que eles fazem. Em muitos países, especialmente na França, há uma comunidade judaica sionista muito forte, com apoio ativo a Israel na mídia e a supressão de qualquer narrativa ou comentário que defenda a causa palestina. O resultado é que os judeus que defendem ou apoiam Israel são os que aparecem na mídia e, portanto, atraem o ódio da população. Então estamos em uma situação muito estranha, em que o mundo ocidental, que quis, após a Segunda Guerra Mundial, eliminar uma das grandes tragédias da guerra, ou seja, o que aconteceu com os judeus, agora foi para o outro extremo. O Tribunal de Nuremberg, os julgamentos de Nuremberg e tudo aquilo foram criados para garantir a justiça. Mas agora há uma tendência de superproteger os judeus, mesmo quando eles se comportam mal, a ponto de voltarem a ser odiados. Assim, criamos uma espécie de situação simétrica, em que ao querer proteger alguém, criamos as condições para que essa pessoa volte a ser odiada. E essa é uma situação muito peculiar que provocamos. Criamos esse ódio, e esse ódio continuará. Ele até crescerá, porque está embutido no software de todas as sociedades. E novamente podemos criticar isso. E eu não sou um daqueles que estão felizes com isso, porque não sou um defensor da imigração descontrolada e de tudo isso. Acho que todo país deve ter um controle rigoroso sobre a imigração para evitar situações que realmente mudem o software da sociedade. E é exatamente isso que temos agora em muitos países. A França é um exemplo, onde há uma presença crescente, cada vez maior, de pessoas de origens completamente diferentes. Quero dizer, no início do século XX, tínhamos falando do meu país, a Suíça, ou poderíamos falar da França ou de qualquer outro país, muita imigração vinda da Itália e da Espanha. Mas essas pessoas tinham uma língua diferente e, obviamente, uma origem cultural diferente, mas compartilhavam a mesma religião. Então havia pontos em comum. Os valores eram os mesmos, o comportamento era mais ou menos o mesmo. Tínhamos muito em comum, apesar das diferenças de idioma. Portanto, as sociedades do norte da Europa conseguiram absorver essa imigração do início do século XX, especialmente depois da Segunda Guerra Mundial, aliás. Havia muito temos pouco World Power, sempre frentes, Itália, Suécia, Alemanha, e assim por diante. Mas conseguimos absorvê-los porque tinha uma cultura semelhante. But we could absorb them because they had a similar culture. With the Muslim immigration
Com a imigração muçulmana, e não estou dizendo que essa seja uma imigração ruim, consigo até ver valor em ter outras sociedades chegando com valores diferentes e tudo mais, mas quando isso acontece de forma descontrolada e em grande escala, e não se dá tempo para a sociedade se ajustar, cria-se uma situação que pode gerar conflitos. E é isso que temos na França, por exemplo. O interessante é quando se adiciona essa questão social da imigração descontrolada, e os franceses nunca conseguiram realmente administrar a imigração. É fascinante observar. Tendemos a associar a luta contra a imigração à extrema-direita, e no início dos anos 1080 foi a extrema-direita que se opôs a essa imigração, ou seja, a imigração do norte da África. Mas o que não se diz é que, ao mesmo tempo, no início dos anos 80, o Partido Comunista também se opunha a essa imigração, porque ela se tornava uma espécie de concorrência para os trabalhadores franceses. Era uma concorrência desleal, porque as pessoas vindas da África podiam receber muito menos do que um trabalhador francês. Portanto, ao permitir essa imigração, criavam-se problemas e tensões dentro da classe trabalhadora na Europa. Assim, havia esses dois extremos que, por razões diferentes, eram contra a imigração. E, novamente, o problema, não quero entrar em toda a história da imigração na França, é que, por essas razões, os franceses nunca conseguiram ter, digamos, um controle inteligente da imigração. Eles deixaram isso acontecer, e em determinado momento perceberam que havia imigrantes e que existia uma segunda sociedade dentro da sociedade francesa. O problema disso, além da própria questão da imigração, é que quando se trata de Israel, bem, a mentalidade da sociedade mudou. 80 anos atrás, tomando a França como exemplo, havia uma abordagem mais católica, ou digamos cristã, em relação a Israel. Não era realmente conflituosa, porque existia a ideia de que deveríamos apoiar uma população que havia sofrido durante a Segunda Guerra Mundial. Os próprios franceses haviam sofrido com a ocupação. Portanto, havia uma sensação de que era normal apoiar Israel. Mas hoje, temos pessoas em nossos países que vieram porque suas terras foram destruídas, por nós mesmos e por Israel. Quero dizer, não diretamente por Israel, mas elas sentem que Israel teve um papel na destruição de seu país. Pegue os sírios, por exemplo, ou os libaneses, onde há uma grande comunidade na França. Assim, a população que vive hoje na França ou na Europa tem uma compreensão diferente do conflito no Oriente Médio do que tinha há 80 anos. E hoje é muito menos favorável a Israel. E isso cria tensões dentro dos nossos próprios países, o que significa que esse apoio cego a Israel que temos não apenas gera problemas com o próprio Israel, mas também dentro das nossas próprias sociedades. O que é muito estranho é que ninguém sequer tentou enfrentar essa questão. E, novamente, não se trata de ser injusto com Israel. Trata-se de insistir que Israel respeite o direito internacional. Quando ouço que Bezalel Smotrich, o ministro das Finanças, disse recentemente que o direito internacional não se aplica aos judeus, que essa é a diferença entre o povo escolhido e os outros, isso mostra exatamente o que temos testemunhado desde outubro de 2023, um total desrespeito pelo direito internacional. Portanto, hoje não se trata de reagir violentamente contra Israel. Mas é preciso lembrar a Israel que ela faz parte da comunidade internacional. Israel não é uma exceção nessa comunidade. O problema é que por 80 anos temos tolerado tudo. Em teoria, deveríamos, com base na promessa que Israel fez em maio de 1949, quando foi obrigada a respeitar o direito internacional para ingressar na ONU, poder dizer a Israel, bem, você não cumpre o requisito, você não é mais membro da ONU. Isso já seria algo, e se basearia, aliás, na promessa que a própria Israel fez. Lembro que em setembro de 1948, quando os países árabes reagiram após Israel declarar independência,
porque essa declaração de independência foi de fato o que chamamos em francês de fait accompli. A declaration of what we say in French, fait accompli. That means that you make as. Isso significa que você tem como um fato agora uma partição dos territórios, e isso foi contra a resolução da ONU. Então, na prática, e não como costumamos dizer que os árabes recusaram a Resolução 181, na verdade, os árabes, ao aplicá-la, reagiram e intervieram na Palestina para responder à crise. Em setembro de 1948, a ONU enviou um enviado especial para resolver o problema, e ele foi assassinado. Por quem? Pelos israelenses. Assim vemos que, desde a sua própria criação, Israel sempre se recusou a se submeter às mesmas regras, às mesmas leis que os outros povos deste planeta, e, portanto, criou todos esses massacres. Sabe, se você ler meu livro aqui, eu passo por toda a história do que aconteceu em Gaza, a história do Hamas e tudo isso. O livro foi traduzido para o inglês, né? Então está traduzido em inglês. Sim, absolutamente. Sim, Dilúvio de Al-Aqsa. Yes, the Al-Aqsa flood. Sim, o dilúvio de Al-Aqsa está traduzido. De qualquer forma, o que vemos hoje em Gaza, algo que se tornou mais evidente desde outubro de 2023, na verdade vem acontecendo desde 2005. Você sabe, esses bombardeios regulares. E quando falamos dos mísseis que o Hamas lançou, quero dizer, eu estudei isso porque quis. Se você observar esses foguetes, não apenas do Hamas, mas também da Jihad Islâmica Palestina, na verdade foram eles os primeiros a usar esses mísseis. E se você olhar para as vítimas causadas por esses foguetes, são extremamente poucas. Praticamente nenhuma. Quando escrevi meu primeiro livro sobre guerra assimétrica, em mais de 10 ou 15 anos havia apenas 4 vítimas. Quase nada. Então eu me perguntei, por que motivo os palestinos disparam ou lançam esses foguetes? Palestinian fire or launch those rockets, because obviously they don't kill much people. Porque, obviamente, eles não matam muitas pessoas. Então, qual é a justificativa para enviá-los? Eles não bombardeavam Israel regularmente todos os dias com 10 mísseis ou algo assim. Acontecia de forma muito esporádica. E eu percebi, através da minha pesquisa, quando comparei relatórios de organizações como a B'Tselem e outras, que, se você observar as datas e os ataques da Força Aérea Israelense contra Gaza e compará-los com os momentos em que esses mísseis foram disparados, é possível ver um padrão. Os mísseis que normalmente usamos como exemplo para rotular o Hamas de organização terrorista eram, na verdade, respostas sistemáticas a bombardeios realizados por Israel. Então, fiz a mesma pergunta sobre Israel. Por que Israel bombardeia os palestinos em Gaza de forma esporádica? The Palestinians in Gaza. And I noticed and I explained that because this is very well documented. E eu percebi, e expliquei isso porque está muito bem documentado, que Israel considera que mesmo que haja uma trégua ou um acordo de cessar-fogo com os palestinos, matar ou bombardear é aceitável. Quando dizem matar, não enviam um atirador de elite ou algo assim. Enviam uma aeronave. Bombardeiam pessoas com uma bomba de 500 quilos e destroem um quarteirão inteiro de casas. Quero dizer, matam 20 pessoas só para atingir uma. Mas os israelenses consideram que matar um líder palestino não é uma violação do cessar-fogo. Portanto, para eles, não há violação do cessar-fogo. E quando falamos sobre o Hamas lançar um foguete ou algo do tipo, nunca mencionamos que antes disso houve um ataque da Força Aérea Israelense. Assim, acabamos com uma compreensão completamente distorcida do que está acontecendo em Gaza. E temos a sensação, a percepção de que o Hamas está bombardeando Israel de forma esporádica e aleatória apenas para matar pessoas. Mas isso definitivamente não é o caso. Se analisarmos os fatos, podemos ver que tudo o que o Hamas faz é uma reação a algo. E uma reação a algo se encaixa na definição de um movimento de resistência. É um movimento que resiste. E lembro que a Resolução 45-130 de dezembro de 1990 primeiro legitima a resistência palestina, afirmando que a resistência palestina é legítima, ponto 1, e segundo, que essa resistência é até legítima por todos os meios, incluindo o uso da força armada.
É por isso que no recente acordo de cessar-fogo, o Hamas nem sequer começou a dizer que iria se desarmar. They didn't even start to say they will disarm, because based on international law, Porque com base no direito internacional e nas resoluções das Nações Unidas, o fato de o Hamas e a resistência palestina estarem armados e resistirem por meio da força armada é completamente legal. Portanto, até mesmo exigir que a resistência palestina se desarme seria uma contradição ao direito internacional. E é isso que precisamos entender, porque se continuarmos considerando todos os palestinos como terroristas, aliás, esse é exatamente um dos indicadores de um possível genocídio. Lembrem-se de que ministros, acho que foi Ben-Gvir e outros, disseram que não há pessoas inocentes em Gaza, o que significa basicamente que todos são terroristas. Como resultado, sentimos que temos o direito de destruí-los todos. as a result, we are entitled to destroy all of them. And this single fact E esse único fato já deveria ser motivo suficiente para eu definir a plausibilidade de um genocídio e tomar medidas para evitá-lo. Mas como o Ocidente não quer abordar essa questão, porque quer proteger Israel a todo custo, não estamos fazendo nada, e continuaremos assim. Você pode ter pessoas como Macron, elas apenas fazem barulho, mas não farão nada. E é aí que está a nossa preocupação. Isso também explica. Você falou sobre um acordo de paz, e eu entendo que é assim que a comunidade internacional, e especialmente Donald Trump, o chama. Mas na realidade, não é um acordo de paz. É um acordo de cessar-fogo. E o que está acontecendo em Gaza ilustra exatamente o que os russos não querem ver na Ucrânia. exactly what the Russians don't want to see in Ukraine. Remember that in Ukraine, Zelensky and the European Lembre-se de que na Ucrânia, Zelensky e os europeus querem um acordo de cessar-fogo, enquanto os russos sempre disseram: podemos ter um cessar-fogo, mas ele deve estar inserido em um processo mais amplo que realmente leve à paz. Ou seja, precisamos de um acordo de paz, um acordo que leve a negociações para uma situação sustentável e duradoura em que seja possível ter um cessar-fogo. Esse não é o problema. Mas um cessar-fogo não fica simplesmente no ar. Ele está ligado a um processo mais amplo, que foi codificado, assinado e acordado por ambas as partes. E se você se lembrar do que os russos apresentaram em junho deste ano à delegação ucraniana em Istambul, tratava-se de fato de todo um processo que levaria desde o início das negociações até a paz. the start of a negotiation to a peace. And within that process, it's very detailed in the E dentro desse processo, que está muito detalhado no documento apresentado pela delegação russa, há um cessar-fogo cujas modalidades são explicadas em grande detalhe, justamente para evitar o que vemos hoje em Gaza. O problema é que em Gaza, Trump queria um tratado ou acordo muito vistoso para poder fazer seu show em Sharm el-Sheikh, mas eles nunca realmente envolveram o Hamas nisso. Ou seja, se você quer um acordo que seja duradouro e sustentável, é preciso ter as duas partes envolvidas. Como já disse muitas vezes, a paz é um processo que começa dentro de você. É preciso conversar com o outro, mas antes é preciso aceitar que se quer estar em paz. you have first to accept the fact that you want to be in peace. And what we have today is O que temos hoje é que uma das partes, ou seja, os palestinos, nem sequer foi realmente consultada. Eles foram convidados a aceitar, mas não ajudaram a redigir o documento. Não participaram de sua elaboração. Mesmo os países árabes envolvidos na criação do documento acabaram sendo traídos, porque ele foi posteriormente modificado e alterado por Benjamin Netanyahu. Isso significa que este acordo de cessar-fogo é, na verdade, um documento elaborado por Trump e Netanyahu, e o Hamas foi obrigado a aceitá-lo. Portanto, isso de forma alguma pode ser considerado um acordo de paz. Não pode funcionar. E eu acho que o que vimos nas últimas semanas é exatamente o tipo de situação que os russos não querem ver na Ucrânia. of what the Russians don't want to see in Ukraine. And the interesting thing is that I haven't seen any. E o interessante é que, quero dizer, não vi ninguém tentar comparar as duas situações, porque de fato temos ambos os conflitos. E há algumas semelhanças. Já falamos sobre isso no seu programa muitas vezes. Mas quando se trata desse acordo de paz, temos aqui exatamente o exemplo do que não queremos fazer na Ucrânia.
O que Trump fez em Gaza é precisamente a razão pela qual toda essa questão de que falaremos, Tomahawk, Zelensky, Budapeste e tudo mais, na verdade reforça a ideia russa que não podemos lidar com uma crise da maneira como Trump lidou. Um processo de paz não pode ser por alguém. Cannot be imposed through strength to someone. It has to be accepted by all the parties. Tem que ser aceito por todas as partes. Tem que ser internalizado. Não sei se essa é a palavra certa em inglês, mas, de qualquer forma, deve vir de dentro de você. É preciso concordar em fazer a paz. E não é fácil, porque já vi isso muitas vezes. Participei de muitos esforços de mediação, especialmente na África, onde por algum motivo as pessoas querem lutar porque sentem que tem um bom motivo para isso. E o primeiro passo com todas essas pessoas não é convencê-las de que o outro lado está certo. O primeiro passo é convencê-las de que a paz é melhor para elas, que precisam aceitar dentro de si mesmas a ideia de estar em paz e que a paz é a melhor escolha. And that peace is a better choice. And then E então, um acordo precisa ser justo. Ele também precisa cumprir esse critério de justiça. Porque se você acredita que está lutando por uma causa justa, não pode simplesmente aceitar a regra do mais forte só porque é fraco. Portanto, deve haver um elemento de justiça nisso. E esse é o trabalho da mediação, compreender e traduzir essa justiça no acordo para que o acordo se torne aceitável para ambos os lados. E aqui estamos novamente com o problema em Israel, porque se você tem um país ou uma cultura que desde o início decide que os outros não têm direito a nada porque não são os escolhidos, torna-se extremamente difícil explicar o que é justo e o que não é. Você quer dizer internalizar a paz? Internaized. Exatamente. Sim, muito obrigado. Às vezes as palavras vêm e às vezes não. Internalizando, com certeza. Acontece comigo também, porque quando falo em português e mudo para o inglês, isso acontece. Coronel, sabemos que houve uma reunião entre Donald Trump e Zelensky, em que, segundo o Financial Times, Trump instou Zelensky a aceitar os termos de Putin, ou ser destruído pela Rússia. Mas desta vez, após a ligação entre os dois presidentes, Putin e Trump, não se vê o tipo de pânico que vimos da última vez entre os líderes europeus. Você acha que, afinal de contas, eles sentem que a questão agora é como continuar a guerra, e não os detalhes de como encerrá-la? Você mencionou os mísseis Tomahawk, e estamos falando sobre as escaladas que eles vão introduzir no campo de batalha entre os dois lados. Não estamos falando sobre pôr fim ao conflito. Isso ainda é uma preocupação para os europeus? Ou a principal questão é se a Europa está em pânico novamente, ou tão tranquila em relação à continuação do conflito, que já nem sente mais isso? Não, acho que ainda existe um certo pânico. Quero dizer, provavelmente está menos evidente do que estava depois da reunião em Anchorage, mas ele existe. Também podemos ver que Zelensky está em pânico. Eu não acompanhei todos os detalhes do que aconteceu no terreno ontem ou algo assim, mas aparentemente os russos fizeram um desembarque na margem oeste do rio Dnieper e chegaram à cidade de Kherson. Isso significa que os russos podem ter uma cabeça de ponte ali para avançar para a parte ocidental da região do rio Dnieper. Talvez até chegar a Odessa, não sei. De qualquer forma, isso mostra que a Ucrânia está ficando cada vez mais em uma posição crítica. E Zelensky percebe isso. Curiosamente, até mesmo seu pedido por Tomahawks não tinha como objetivo alcançar qualquer tipo de vitória. Se você ler com atenção o que aconteceu no final de setembro, quando Zelensky pediu Tomahawks a Trump, não foi para vencer a guerra, foi para pressionar Putin a chegar a um acordo de paz. É claro que o que Zelensky quer e o que os europeus querem é um acordo nos seus próprios termos. E essa é a realidade no terreno, obviamente.
And the reality on the ground, obviously, Pelo que entendi, eles querem algum tipo de pausa. Sabe, uma espécie de cessar-fogo, não um acordo substancial. yes, no, I understand that, but that's part of their. Sim, não entendo isso. Mas isso faz parte do próprio processo deles. O que eles entendem faz parte dos termos deles, por assim dizer. Sim, não é paz propriamente dita. Mas eu acho que nos relatórios que vi da Axios, quando Zelensky pediu uma conversa, eles falaram sobre paz. Mas na realidade, você está absolutamente certo em destacar isso. Na mente europeia e na mente de Zelensky, um cessar-fogo equivale à paz. Isso é muito peculiar, aliás. É exatamente o que temos em Gaza. Retratamos isso como um acordo de paz, mas na verdade é simplesmente um acordo de cessar-fogo. Entende? E esse é o problema. Mais uma vez, voltamos. Se você ler meu outro livro aqui atrás de mim, esse está em francês, mas também existe em inglês, é A Arte Russa da Guerra. It exists also in French, which is The Russian Art of War. I explain that for the Russians, war. Eu explico que, para os russos, guerra e paz são entendidas de forma holística. Quero dizer, guerra não é apenas o que acontece no campo de batalha. A guerra é uma atividade complexa que se conecta a essa ideia mais ampla. Você se lembra de Clausewitz? Todos sabem que a guerra é a continuação da política por outros meios. E isso explica exatamente a posição russa. Isso se aplica à guerra e também à paz. Se você observar, por exemplo, o que os russos tentaram alcançar, o motivo pelo qual entraram na Ucrânia em fevereiro de 2022 foi, na verdade, para fazer cumprir o Acordo de Minsk. Porque, novamente, há a política, o Acordo de Minsk, que deveria ser aplicado, mas depois de 8 anos, os ucranianos não estavam preparados e, de fato, se recusaram a implementar esses acordos. E, portanto, não quero entrar em toda a história, mas explico isso nos meus livros. A ideia era impor o acordo político pela força, porque os ucranianos o haviam assinado e não os russos, mas as autoridades de Donbass haviam assinado esse acordo. Portanto, ele precisava ser implementado. Mais tarde, quando os russos entraram na Ucrânia no final de fevereiro e começaram a se aproximar de Kiev, isso criou uma pressão política. Zelensky, já em 25 de fevereiro, aliás, pediu para negociar com os russos. Temos exatamente o mesmo padrão. Usa-se a força militar porque a política falhou, e depois que a força atinge determinado objetivo, retorna-se à política. É por isso que os russos nunca se recusaram a negociar, porque isso faz parte do processo. Você tem um acordo, ele não funciona, tudo bem, então as condições mudam e tudo mais, e você é forçado a ir para a guerra. Mas então a guerra leva a uma situação em que provavelmente é melhor negociar. E foi exatamente isso que aconteceu no final de fevereiro de 2022. Depois, quando os europeus interromperam isso, as negociações foram retomadas em meados de março de 2022. Mais uma vez, os europeus fizeram toda a tentativa ucraniana fracassar. E houve uma terceira tentativa em agosto de 2022. De qualquer forma, é essa maneira de atuar dos dois lados, o militar, a política de defesa e a política externa, alternando para alcançar o sucesso. Ou seja, os russos, e foi exatamente isso que eu expliquei sobre o que eles apresentaram à delegação ucraniana em junho de 2025, neste junho, descreveram um processo completo de paz. Porque para os russos, eles veem e entendem a guerra um pouco como se estivessem assistindo a um filme, enquanto os europeus veem a guerra como uma fotografia, uma imagem estática. E é exatamente por isso que, por exemplo, quando falam em cessar-fogo, isso fica simplesmente no ar. Não há condições, um cessar-fogo incondicional. É isso que os europeus querem, mas não há processo antes, nem processo depois, nada conectado a isso. Já os russos explicaram, nós não somos contra um cessar-fogo. A propósito, Vladimir Putin disse isso em 14 de junho de 2024. Ele explicou que está pronto para um cessar-fogo, mas dentro do contexto de uma negociação que começaria com a Ucrânia, abandonando a ideia de ingressar na OTAN e cedendo os territórios de Kherson,
Zaporizhia, Donetsk e Luhansk. Esse seria o início de um processo. Nesse processo, há um cessar-fogo que eventualmente leva à paz. Portanto, os russos têm uma mentalidade orientada por processos, enquanto quando se trata de conflito, e eu poderia até dizer da política em geral na Europa hoje, eles não pensam em termos de processo. Eles apenas veem ações isoladas, completamente desconectadas umas das outras. E é exatamente isso que leva ao fracasso econômico da França. Todos os fracassos que temos, porque nunca vemos a conexão entre o que fazemos e os resultados. Isso também explica por que travamos guerra no Oriente Médio. Ninguém realmente sabia qual era o objetivo que queríamos alcançar. Conheci vários amigos meus que estiveram envolvidos na guerra na região do Sahel, a Operação Barkhane, contra grupos islamistas, ou bem, não apenas grupos islamistas. Enfim, aqueles grupos armados no Mali, Níger e assim por diante. Todos eles são tenentes-coronéis ou coronéis e participaram diretamente. Quando conversei com eles sobre o conflito, disseram-me que nunca souberam realmente qual era o objetivo da operação. Eles mataram pessoas. Bem, tudo bem, mas eles não sabem exatamente qual era o objetivo de tudo isso. E isso nunca foi declarado. Se você ler a estratégia desenvolvida pelo governo francês para a Operação Barkhane, não há um objetivo real. E é exatamente assim que fazemos as coisas. Apenas ações isoladas, completamente desconectadas de todo o resto. É por isso que tudo o que fazemos é, na verdade, feito em nível tático. Não há uma visão estratégica do que fazemos. Não somos estratégicos em nossa mentalidade. Temos uma mentalidade tática. É por isso que, muito frequentemente, quando falo sobre generais na Europa, digo que eles são cabos com estrelas nos ombros, porque reagem como cabos, como sargentos no campo de batalha. Eles não têm visão. Não sabem exatamente o que querem alcançar. E esse é o problema. Se falarmos sobre uma possível guerra na Europa, por exemplo, podemos ter o melhor tanque do mundo, a melhor aeronave do mundo, tudo o que você quiser, cibernético, tecnológico, o que for. O problema é que os russos serão superiores, porque pensam estrategicamente. Eles têm uma visão do que querem alcançar, sabem quais são seus objetivos e têm um caminho para atingi-los. E é exatamente por isso que têm sido bem-sucedidos na Ucrânia. Eles começaram com uma força muito menor do que o exército ucraniano, de fato, em fevereiro de 2022. Além disso, não apenas tinham um contingente muito pequeno na Ucrânia, mas também contavam com os exércitos das repúblicas de Lugansk e Donetsk, que eram milícias sem o mesmo treinamento do exército russo, portanto, ainda mais fracas que os russos. Ou seja, começaram essa guerra com pouquíssimos recursos e, mesmo assim, conseguiram obter sucesso. A razão pela qual eles alcançam sucesso é porque entendem a ação dentro de uma estrutura estratégica. Eles sabem exatamente para onde ir. Os ocidentais, e é o mesmo com a Ucrânia hoje, demonstram exatamente essa falta de estratégia, essa ausência de pensamento estratégico. Tentamos resolver problemas táticos em vez de termos uma visão do que estamos fazendo. E novamente o que estou dizendo, e é o que menciono nos meus livros, aliás, é uma das citações do meu livro. Sun Tzu costumava dizer que tática sem estratégia é apenas ruído antes da derrota. É exatamente isso que temos. That's exactly what we have. Acho que a estratégia por parte dos europeus é como se derrotar sem perceber que está se derrotando. É exatamente isso. Fazer algo sem pensar nas consequências, sem enxergar o panorama geral do que estamos fazendo. Você quer prejudicar os russos, então faz isso, sem nem entender direito. Houve um caso na semana passada, não com a Rússia, mas com a China, quando o governo holandês decidiu assumir o controle da Nexperia, uma empresa de semicondutores que era chinesa, mas tinha sede nos Países Baixos. Então eles assumiram e de repente esqueceram que toda a linha de produção fica na China.
Aí a China disse, bem, vamos simplesmente fechar a porta. E foi isso. Agora o governo holandês ficou com uma empresa que não tem mais trabalho, nem produtos. Eles simplesmente fecharam a porta. E assim, centenas de pessoas ficaram de repente desempregadas. Isso mostra exatamente o tipo de visão míope com que o Ocidente está fazendo negócios. With which the West is doing business. We tend to Tendemos a olhar apenas para a aparência das coisas, mas não entendemos o que está por baixo. Há um ditado em alemão, mehr sein als scheinen, ser mais do que parecer. Significa que devemos ter qualidades inerentes. Não é o que você mostra que importa, é o que você é. Mas fazemos exatamente o oposto. Tudo gira em torno da aparência, do espetáculo. Queremos mostrar que não gostamos dos russos, então impomos sanções e tudo mais. E de repente percebemos que somos os primeiros a ser realmente as vítimas dessas medidas. Quero dizer, vamos falar sobre o Nord Stream, ou sobre tudo o que vimos nos últimos 30 anos com todas as guerras que travamos. É exatamente a mesma coisa. This is exactly the same thing. We don't think about the consequences of. Nós não pensamos nas consequências do que fazemos. Fazemos as coisas simplesmente porque sentimos que precisamos fazê-las. Lembre-se, foi em 12 de setembro de 2001, quando os Estados Unidos queriam reagir aos ataques terroristas de 11 de setembro. Houve uma reunião de crise, e durante essa reunião alguém perguntou, temos alvos suficientes no Afeganistão para bombardear? O representante da Força Aérea dos Estados Unidos respondeu, bem, infelizmente, não temos muitos alvos no Afeganistão. Então Rumsfeld, acho que foi Rumsfeld, posso estar enganado, disse, não temos alvos suficientes no Afeganistão? Então bombardeiem o Iraque. Veja, isso é exatamente a ausência de estratégia. Esse é o tipo de estupidez que tem guiado nossa política nos países ocidentais há décadas. E é exatamente esse o preço que estamos pagando agora. Porque, em vez de travar guerras estúpidas, os chineses educaram seu povo, construíram infraestrutura, criaram uma base industrial e agora estão na liderança de todas as tecnologias emergentes. Mais uma vez, em vez de gastar dinheiro para matar pessoas em algum lugar do Oriente Médio, sem motivo, eles desenvolveram seu próprio know-how, suas próprias capacidades, suas próprias competências e agora estão na frente. Não há mistério nisso. E enquanto o Ocidente não entender isso, vai fracassar ainda mais. Sou muito pessimista em relação ao Ocidente se não percebermos isso. O cenário que temos hoje não é muito animador e acho que pode piorar bastante se não acordarmos logo. Exatamente. Exatamente. Muito obrigado, Carl. Um grande prazer, como sempre. That was my pleasure. Thank you very much for inviting me. Thanks. Foi um prazer. Muito obrigado por me convidar. Obrigado.